Começando o nosso programa, hoje quinta-feira, como diz Erisberto Rego, que você acabou de assistir no Ronda 2, pré-sexta. Participe do programa de hoje. Eu sei que esse programa de hoje tem demanda, tem muita gente querendo saber aí um pouquinho sobre a estrutura do seu bairro, as proximidades aí da sua casa, da sua vizinhança. Então, você participa. O secretário de Infraestrutura, Meio Ambiente, Urbanismo e Serviços Urbanos de Mossoró já está no estúdio com a gente, Breno Queiroga. Para você mandar sua pergunta para o secretário, pode mandar sua mensagem no Twitter, @SenaPolíticoTCM. Tem também o facebook.com/CenárioPolíticoTCM, o WhatsApp 88028979 e o Instagram, @CenárioPolíticoTCM. Boa noite, Vanúvio. Boa noite, Carol. Boa noite para você, minha amiga telespectadora. Boa noite para você, meu amigo telespectador. Estamos começando mais uma edição do Cenário Político TCM, agradecendo a audiência de você que nos acompanha aqui em Mossoró e nas várias cidades que possuem os serviços da TCM. A gente inicia trazendo uma informação que a gente vem batendo aí ao longo desses últimos dias, desses últimos meses, com relação à Covid. É que o Comitê de Especialistas da CESAP, a Secretaria de Estado de Saúde, emitiu nesta tarde um documento com recomendações para o enfrentamento à pandemia da Covid-19 no Rio Grande do Norte, diante do crescimento de número de casos e também de vacância nos leitos disponíveis do Estado devido à alta demanda. Entre as 14 recomendações está a suspensão das atividades presenciais de bares e restaurantes em todo o Estado após as 10 horas da noite. Isso por 14 dias, devendo a medida ser reavaliada após este prazo. A suspensão das aulas presenciais das escolas privadas por 14 dias, devendo a medida ser reavaliada ao final deste período. O adiamento do início das aulas das escolas públicas do Estado por 14 dias e o estabelecimento de barreiras sanitárias com o Estado da Paraíba e também do Ceará, bem como nos portos e aeroportos e municípios turísticos do Estado. A proibição de eventos em toda a orla do Estado por 14 dias e a ampliação pela Polícia Militar nos finais de semana em bares e também na orla do Estado. As recomendações elaboradas pelo Comitê de Especialistas servem de embasamento para medidas tomadas e decisões do governo do Estado do Rio Grande do Norte. Lembrando, Carol, que são recomendações a partir dos números que foram colocados, dos dados que foram inseridos neste estudo, é que o governo do Estado vai avaliar como proceder. São recomendações e a gente possivelmente deve ver aí o governo do Estado emitindo um novo decreto de combate à pandemia. Pois é, como a gente acabou de dizer, essas recomendações servem como base para a tomada de decisões por parte do governo do Estado. Desde o início da pandemia isso acontece. O Comitê de Especialistas da Secretaria Estadual de Saúde Pública se reúne, faz esses estudos, faz esse debate, essa análise, emite as recomendações. E aí cabe ou não ao governo do Estado transformar em decreto as recomendações. Por enquanto, isso aí é o que entendem os especialistas da Secretaria Estadual de Saúde Pública. Ainda não tem nenhuma obrigatoriedade em relação a isso, mas a tendência é que o governo do Estado emita decreto com pelo menos a maioria dessas recomendações ou as principais. Nós citamos algumas, são 14 recomendações no total. Depois você pode observar lá no blog carolribeiro.com.br, daqui para mais tarde, viu? Quando a única editora deste blog fizer essa postagem, né, Vânia? Muito bem. Enquanto isso, a gente vai conversando aqui sobre política, mais especificamente infraestrutura, meio ambiente, urbanismo e serviços urbanos do município de Mossoró, o secretário Breno Queiroga, que está aqui com a gente. Da primeira vez que veio aqui ao nosso programa, teve tanta participação, não deu tempo a gente ler nem a metade da participação do pessoal de casa. Portanto, se você quiser participar, pode ir participando logo, que eu vou lendo aqui a sua mensagem ao longo do programa para ver se dessa vez dá tempo a gente fazer mais. Agora, um assunto que a gente falou pouco ou menos na primeira participação do secretário aqui foi em relação a meio ambiente. Meio ambiente, a gente quando fala em meio ambiente Mossoró, pensa no Rio Mossoró, pensa em arborização.
no município de Mossoró. E o município de Mossoró está com planejamento em relação à questão da arborização da cidade. Quais são esses planos? Boa noite, Carol. Secretário. Boa noite, Manúvio. Boa noite a todos que estão assistindo. Carol, impressionante a audiência do cenário político, viu? Vale a pena ressaltar aqui. Depois eu fiz aquela entrevista, né? Que a gente teve aquela entrevista aqui. Impressionante o povo falando que tinha assistido e estava curioso, querendo saber. Mas, enfim, vamos falar um pouquinho de meio ambiente, né? Uma pasta tão importante, um departamento tão importante da nossa secretaria e que está com algumas ações muito bonitas. Essa ação Limpa Mossoró que a gente está promovendo, ela não é só uma ação de limpeza, de organização, de tapa-buraco, não. A gente já tem também o meio ambiente atuando, né? Então, a gente tem uma equipe de educação ambiental, tem uma equipe do nosso social, da nossa secretaria, que está caminhando junto do Limpa Mossoró, fazendo um levantamento de todas as casas que estão com ligação clandestina de esgoto, né? Dentro dos canais de drenagem e tudo mais. E todo um planejamento para combater esse problema, né? Nós já estamos, inclusive, mudando os projetos da gente para focar o recurso da Prefeitura de Mossoró, e isso é uma diretriz do nosso prefeito, Alisson, para que a gente faça logo as ligações domiciliares das casas. Mossoró tem um problema muito sério, que isso não é um problema só de Mossoró, mas é muito grave aqui em Mossoró, que Mossoró investiu em saneamento, construiu rede de esgoto, construiu lagoa de tratamento, mas não ligou as casas na rede de esgoto. Então, você vai separar muitas ruas que você passa, tem a rede de esgoto passando com aquelas tampas da Caerne, né, aquelas tampas de ferro, e você vai ver o esgoto passando ao lado da rede, porque as casas não estão ligadas nessa rede. Então, esse trabalho a gente está mapeando casa por casa, para a gente fazer um aditivo contratual nos contratos que nós já temos de rede de esgoto e fazer essas ligações. Essa é a solução para parar de lançar esgoto no Rio Mossoró. Eu acho que isso, Carol e Vonúvio, é a nossa ação mais importante para despoluir o Rio Mossoró. É fazer as ligações das casas na rede de esgoto existente. É trabalhoso, é complicado, mas não adianta a gente esperar que um cidadão que está aperreado hoje, no meio de uma pandemia, desempregado, vai investir R$800 mil para ligar a casa dele na rede de esgoto. Então, a gente já está nesse planejamento para, pelo menos, a comunidade mais carente, as pessoas que estiverem passando por maior dificuldade, a Prefeitura fazer essa ligação. Isso é uma ação muito importante nossa. Mas o meio ambiente e urbanismo tem muitas outras ações, né? Desde a parte de fiscalização, né? Se está tendo uma obra irregular, se estão invadindo alguma área pública, normalmente uma área de preservação, até a parte de licenciamento, né? Emitir a licença, um alvará de construção, uma licença ambiental. E tem outras áreas muito bonitas que, por exemplo, o parque agora de Mossoró, que a gente está fazendo lá um reflorestamento do parque. Já estamos plantando 50 mudas de vegetação lá, iguais às que nós já temos na nossa mata ali na região. E temos nosso viveiro, que nós estamos reativando o nosso viveiro. É uma meta muito ousada, Carol, mas que a gente abraçou a causa. Estamos modernizando o nosso viveiro lá, estamos ampliando o sistema de irrigação, vamos dobrar a equipe que tem dentro do viveiro e nossa meta é produzir 25 mil mudas. Não só para a nossa equipe de jardinagem, plantar essas mudas em toda Mossoró, nas praças, nos canteiros, mas também para a população de Mossoró nos ajudar a fazer isso. Porque se você caminhar nas ruas, eu gosto muito de levar esse exemplo, você vai ter trechos onde tem árvores de um lado e do outro. E é muito agradável caminhar lá embaixo. É gostoso, é um ambiente bom. Quando você sai debaixo das árvores, é desconfortável, é quente, é incômodo. Então, quem já imaginou aqui se toda a nossa Mossoró tivesse toda arborizada, com uma vegetação com copa, para a gente caminhar mais, ter uma cidade com um clima mais agradável, né? E isso é possível, sim, se a gente arborizar a nossa cidade. É um projeto ousado que a gente tem. Até o final do ano, se Deus quiser, vamos estar produzindo aí 25 mil mudas por ano. Vamos fazer um intervalo. No próximo bloco, a gente volta com mais cenário político.